Bem-vindos ao canal da GTI Trading. Nesse vídeo vamos falar detalhadamente de uma das melhores ferramentas de análise gráfica, o TradingView. O intuito é ser bem direto e prático na utilização aqui do TradingView, tá? Vamos lá? Bem, primeiramente acessar o site tradingview.com, o link está na descrição. E a gente precisa criar uma conta. Tem o plano pago e o plano gratuito. Inicialmente o plano gratuito atende às nossas análises, tá? Então como é? Aqui no canto superior direito tem um ícone, a gente clica, vai em entrar. E aqui embaixo tem não possui conta, inscrever-se. Cria sua conta, confirma seu e-mail e faz o acesso. Bem pessoal, já fiz o login aqui. Como é que acessa os gráficos agora? Aqui em produtos, super gráficos. Ele vai carregar inicialmente o gráfico sem nenhuma configuração da forma que ele vem. Agora vamos lá às configurações e utilização. Bem, a utilização básica é você clicar com o mouse, segurar e arrastar o gráfico para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo. Isso para você conseguir visualizar da melhor forma os candles, né, que seriam as velas. Na escala de preço do lado direito, você segura com o mouse e você estica o tamanho das velas para ficar mais fácil de visualizar e analisar. Da mesma forma aqui embaixo, na escala de data, de tempo. Aqui a gente vai para a esquerda ou para a direita para diminuir o tamanho, certo? Então essa é a utilização básica aqui do gráfico. Agora vamos falar sobre os candles. O que seriam esses candles? Os candles são a movimentação do preço em determinado período de tempo. Aqui a gente está analisando o gráfico do Bitcoin em 4 horas. Então cada vela, cada candle desse representa um período de 4 horas. Se eu selecionar o período de um dia, cada candle desse, olha lá embaixo no período, na escala de tempo, a data, certo? Então, ó, 9 de abril, 10 de abril, 11 de abril. Então, nessa escala de tempo, a gente está analisando o gráfico de um dia, o diário. Agora vamos para a parte dos ativos. Aonde a gente seleciona o ativo? Aqui em cima do lado esquerdo. Clicou aqui, a gente pesquisa o ativo que a gente quer analisar. Aqui está o Bitcoin, mas pode ser, por exemplo, o Euro USD, certo? A gente pode analisar alguma ação ou o índice. Vamos colocar aqui o índice brasileiro. Então aqui em cima do lado esquerdo você seleciona o ativo que você quer analisar, certo? Agora o tempo gráfico. O tempo gráfico fica aqui do lado direito, após o ativo. Você clica aqui e seleciona o tempo que você quer fazer a análise. Aqui está um dia, mas vamos colocar agora 1 hora. A gente estica aqui para visualizar melhor. Eu vou mudar o ativo para o Bitcoin, que é mais fácil de analisar por ser um ativo que tem movimentação 24 horas por dia. Tá, vamos lá. Selecionei o ativo, selecionei o tempo gráfico, certo? Agora eu posso selecionar o tipo de candle. O mais utilizado são essas velas, mas aqui você pode selecionar barra, coluna, linha. Vamos deixar aqui nas velas, que é o que a gente vai utilizar como base, tá? Bem, seguindo aqui a sequência, aqui seleciono o ativo, aqui o tempo gráfico, o tipo de vela e aqui os indicadores. O que são indicadores? Clicou aqui. Os indicadores são scripts ou dados financeiros que o TradingView traz para você complementar a sua análise. Não é o intuito aqui desse vídeo, mas aqui é onde você insere os indicadores. Então vamos lá. Vou colocar aqui 2 exemplos, a bandas de Bollinger. Cliquei em cima, ele adicionou no gráfico. Vamos colocar também, por exemplo, uma média móvel. Cliquei aqui em média móvel, ele já plota lá no gráfico. Ah, eu gostei, eu quero marcar esse média móvel como favorito. Aqui do lado esquerdo tem a estrelinha, você clicou aqui, ele já vai aparecer aqui para você nos seus favoritos. Então, quero selecionar mais um aqui, aparece aqui no favoritos. Pronto. Tá aqui, os indicadores já estão plotados no gráfico. E aonde eu vejo e configuro eles? Aqui do lado esquerdo. Aqui tem um ativo, aqui você clica para mostrar e mostra todos os indicadores que estão disponíveis, que você inseriu no gráfico, né? Então aqui tem volume, bandas de Bollinger e média móvel. Se você quiser configurar eles, você tem que vir em cima do indicador, clicar nessa bolinha aqui
e aqui você faz a configuração de acordo com a sua necessidade. Se você quiser excluir, você clica aqui no X. E se você quiser apenas ocultar, você clica nesse olhinho que ele vai sumir do gráfico. Aparece e some, tá? Essa é a parte de indicadores. Bem, seguindo aqui, vamos para a parte agora do alerta. Clicando aqui no alerta, a gente cria uma notificação, um alerta, um alarme. O que que seria? De acordo com a condição que você especificar. Vou dar um exemplo básico aqui. Quando o Bitcoin cruzar o preço de, por exemplo, 28.400, ele vai gerar um alarme para mim. Com esse texto, certo? Eu crio o nome do alerta, coloco uma mensagem personalizada, por exemplo, vender Bitcoin. E aqui na aba notificações, a gente seleciona o tipo de alerta que ele vai trazer para a gente. Notificação no app, que seria o aplicativo do celular. Mostrar pop-up na tela, né? Enviar um e-mail ou configurar um webhook URL e tocar um som. Vamos deixar como está, clicar em criar. Assim que eu criei, olha o que acontece. Ele aparece aqui no gráfico uma linha tracejada laranja mostrando o alerta que foi criado para esse ativo, certo? Clicando 2 vezes aqui eu consigo visualizar ele e fazer as alterações conforme necessidade. Bem, aqui na sequência, depois do alerta, tem o replay. Eu não vou demonstrar aqui para vocês, mas seria um replay de mercado, tá? É uma solução de retrospectiva, onde você seleciona o período que você quer ver candle a candle, né? Para fazer um backtest, fazer uma análise candle a candle ali, da sua estratégia e tudo mais. Não está disponível na conta gratuita, mas se você assinar um plano, você consegue utilizar essa ferramenta. Bem, finalizando aqui a parte de cima, a gente tem o botão desfazer e refazer. Bem simples, todos sabem como funciona. Vamos prosseguir agora aqui para escolha do tempo, escolha de uma data específica. Aqui embaixo, na parte inferior, a gente tem esse ícone que é ir para. Então aqui você consegue selecionar uma data específica. Eu quero ver o dia 17 de abril de 2023 a partir das 7 horas. Então eu venho aqui, seleciono e clico em ir para. Ele vai mostrar o ativo, tá aqui, a partir das 7 horas. Quero voltar. Quero ir para o dia 21, 7 horas. Clico aqui, ele vai mostrar aqui diretamente no meio do gráfico a data inicial. Obviamente, se você quiser uma data bem inferior, você coloca aqui no calendário e seleciona, por exemplo, o ano passado, 1º de novembro de 2022. Cliquei aqui, ele vai me levar para o gráfico. Então você precisa rolar aqui para ver o tempo que ele estava, certo? E o preço. Está aqui embaixo, selecionei, rolei aqui para cima de novo. Estou aqui nesse período de novembro, a partir de novembro para frente. Então eu consigo visualizar aqui o histórico do preço de acordo com o tempo específico. Pronto, finalizamos aqui a parte superior. Vamos agora aos itens do lado esquerdo, que seriam o quê? Ferramentas de desenho e algumas soluções de análise. Então é bem simples. Aqui a gente tem algumas ferramentas de linhas, certo? Aqui seria linhas de tendência. Se você quiser selecionar outras linhas, você clica aqui nessa setinha, ele vai mostrar para você. Seta, linha horizontal, raio. Por exemplo, linha horizontal é utilizado bastante para traçar suportes e resistências. Então eu clico aqui, ele mostra, plota no gráfico de acordo com o que eu selecionei. Se eu quiser copiar esse desenho, então eu clico aqui, Ctrl C, Ctrl V, ele cola no gráfico e eu arrasto aqui, para você não ter que toda vez clicar aqui para criar um. Aqui do lado tem todas as soluções que você vai precisar. Retração de Fibonacci, extensão de Fibonacci, canal de Fibonacci. Então aqui cada item desse é uma solução específica. Não é o intuito do vídeo explicar cada um deles, tá? É só mostrar aonde está localizado. Então tem ferramentas de desenho livres, né? Como pincel. Digitar texto também, colocar texto no gráfico, por exemplo, teste. Ok, ele aparece aqui no gráfico. E vários outros desenhos, né, de padrões gráficos, né, ondas de Elliott. Aqui tem um que a gente utiliza bastante, que é uma posição comprada ou vendida, né, que é, por exemplo, vamos supor que eu comprei aqui. Então aqui ele mostra, por exemplo, a porcentagem de onde está o meu alvo. Então eu coloco aqui e o meu stop eu coloco aqui embaixo.
Então essa ferramenta é bem interessante, tá? E aqui tem uma régua. Essa régua, ela mede o período, né? Ou seja, o preço, o período e a volatilidade. Então, se eu clicar aqui e esticar ele até aqui em cima, ele mostra o volume que foi transacionado, né? A porcentagem que ele subiu e a quantidade de barras. Tem como eu fazer essa medição por atalho, seria utilizando o Shift. Pressiona o Shift, clica na tela, solta o Shift e puxa, ele vai selecionar. Cliquei, ele mostra. Lembrando que a régua ela não fica plotada no gráfico, é só para uma medição rápida, tá? Quer excluir algum, você pode clicar aqui, apertar Delete, ou clicar aqui e selecionar remover todos os desenhos ou indicadores. Aqui eu vou selecionar para remover todos os desenhos, então vai apagar todos. Cliquei aqui e apagou todos, tá? Então essa é a parte das ferramentas aqui do lado esquerdo, tá? Só para complementar essa parte esquerda, a gente consegue fazer padrões de desenhos ou de itens aqui do canto, aqui do lado esquerdo. Vou dar um exemplo simples. Uma linha horizontal, que é uma linha, por exemplo, de suporte. O que seriam os templates, os modelos? Seriam uma forma de você identificar cada tipo de linha, por exemplo, para você não ter que toda vez mudar a cor, mudar a espessura, colocar um texto, tá? Como funciona isso? Depois que eu cliquei e coloquei aqui a linha, eu clicando em cima dela, aparece aqui um menu aqui em cima, certo? Então aqui eu posso selecionar a cor dessa linha, a espessura dela, certo? Posso colocar o tipo dela, tracejada ou uma linha, tá? Aqui na ferramenta eu posso também configurar ela direto aqui, colocar um texto, por exemplo, teste, suporte, quero no tamanho 16, tá, em negrito, ok, ele aparece lá. Criei aqui esse modelo. Para eu salvar ele, eu tenho que clicar em cima, clicar aqui nesse primeiro ícone e colocar salvar modelo. Vamos colocar aqui, por exemplo, suporte e vou salvar. Agora eu quero uma outra linha diferente dessa, que seria suporte. Eu vou criar então, por exemplo, uma outra linha aqui em cima. Tá, mas eu quero que ela tenha as configurações diferentes. Eu quero mudar a cor, a espessura, o texto da mesma forma. Clicou em cima, posso vir aqui, selecionar a cor, vou colocar a cor verde, a espessura eu vou manter e vou colocar aqui teste resistência. Pronto, cliquei aqui em OK. Como agora eu salvo e seleciono cada tipo de template? Eu não salvei isso, eu vou salvar agora, então vamos lá. Salvar. Resistência. Salvei. Então eu tenho dois modelos criados. Quando eu vir aqui e criar e clicar um, eu posso colocar ele conforme a necessidade. Ah, tá, mas aqui eu quero colocar como suporte nas cores que estão aqui da forma do template. Então eu clico aqui em cima em modelos e vou suporte. Ah, aqui em cima eu quero mudar também. Clico nele, vou aqui em cima, suporte. Então você consegue criar vários tipos de templates, onde facilita você identificar ali a ferramenta e baseado às vezes numa análise específica, no caso aqui suporte e resistência, né, uma linha de tendência de alta ou de baixa. Então é bem interessante essa solução aqui. Bem pessoal, já aprendemos aqui para que serve todos esses itens aqui da parte superior, da parte esquerda. Agora vamos para o lado direito. Esse primeiro ícone aqui seria a lista de ativos, certo? Cliquei aqui, ele mostra uma lista. Para você criar mais listas, você precisa assinar um plano, tá? No TradingView. Então, na lista que já está aqui, você pode modificar de acordo com a sua necessidade, né? Aqui já está criado, por exemplo, alguns índices, tá? S&P 500, Ibovespa, algumas ações, cripto, futuros, algumas moedas, né, no mercado Forex. Então, aqui você clica no maisinho, pode adicionar um ativo da sua preferência, tá? Então, você pode selecionar a categoria dele, por exemplo, Forex. Seleciono aqui e clico em adicionar. Então ele adiciona aqui, você pode mover ele conforme sua necessidade. E se quiser criar mais listas, aqui em cima você consegue criar e selecionar os ativos de acordo com a sua necessidade aí, tá bom? Na sequência aqui a gente tem os alertas, lembra? A gente criou um alerta aqui antes, então ele vem aqui para a lista de alertas criados.
E aqui o registro de quando o alerta foi disparado, tá? Então aqui você consegue ver. Na sequência aqui são dados, por exemplo, dados desse ativo. Aqui tem um heat map, que seria os itens, né, mais negociados, maiores altas. Então, assim, são informações mais generalizadas, não cabe aqui a gente analisar item a item, tá? Só vou dar uma passada aqui rápida para vocês verem. Mas, assim, realmente os principais itens são as listas de ativos, que são os mais utilizados, e os alertas, tá? Bem, pessoal, já vimos aqui todas as funcionalidades básicas do TradingView, nessa parte de cima, do lado esquerdo e do lado direito. Agora a gente vai para a parte visual, que seria o que? A parte de identidade visual aqui, onde fica mais fácil para você ler o gráfico. Essa cor aqui, branca, com as velas verdes e vermelhas, é o padrão, tá, do TradingView e o mais utilizado. Mas aqui, você vindo aqui com o botão direito do mouse, você consegue, a princípio, mudar o padrão, né, que seria escuro ou claro. Eu particularmente prefiro o padrão escuro, tá? Então eu coloco aqui escuro, e aqui eu consigo também configurar todas essas cores de padrões de candle, de fundo, de linhas horizontais e verticais, indo em configurações. Então eu venho aqui em configurações e tá aqui o fundo, por exemplo, eu quero um fundo mais escuro, preto, sólido, ao invés de duas cores, somente uma, tá? Aqui as linhas do grid, que são essas linhas, a cor dela. Então você consegue selecionar tudo isso aqui. Aqui as cores dos candles, tá? Então eu posso, por exemplo, selecionar uma cor para o candle de alta, por exemplo, azul, certo? Olha lá, ele mudou. Posso selecionar também só a parte de fora, que seria o contorno, mudar, por exemplo, a opacidade. Então eu posso deixar dessa forma aqui e fica ao gosto de vocês, tá? É somente questões de aparência. Bem, pessoal, vimos aqui todas as funcionalidades básicas do TradingView. Tem várias outras configurações a serem feitas, mas basicamente o que a gente utiliza mais foi o que foi dito aqui nesse vídeo, tá? Caso tenha alguma dúvida, coloca aqui nos comentários ou entre em contato com a gente pelo site, pelo Instagram, pelas redes sociais, tá? Que a gente fica à disposição. Um abraço, até mais.